Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje continuaremos com a Super Game Power, agora com a edição exatamente um mês depois do nosso episódio anterior, a 23 de fevereiro de 1996. Novamente começa com uma ilustração feita pelo desenhista da casa, o Roku, que escolheu Donkey Kong Country 2 para ser apresentado. Está no ar mais um episódio de História Revista. Começamos aqui pela seção de cartas e vale colocar de uma vez o que era o maior diferencial dessa revista aqui. De alguma forma era algo maior até do que aquele contrato de exclusividade com a revista Game Pro. Na fachada, essa revista era conduzida por uns personagens descolados que falavam diretamente com o público. Tinha um comandante, que era o chefe, e tinham os seus 4 pilotos com suas especialidades. Baby Betinho, que falava sobre jogos de luta, Lord Matias, que tratava de esporte, Marjorie Bros cuidava de ação e aventura, e Marcelo Kamikaze falava sobre os RPGs e tudo que vinha do Japão. Tinha também o Akira, que todo mês fazia a errata da edição anterior, e o Bill Games, que escrevia suas impressões das notícias do mês, e eventualmente passou a fazer os reviews de jogos de PC também. Os verdadeiros redatores eram creditados no final da revista com seus nomes reais, mas quando era uma matéria ou resposta de carta eram assinados pelos personagens. Nas notícias continuam as novidades do Nintendo 64 e apareceram agora as primeiras fotos do seu controle. Ainda era uma versão preliminar e faltava mostrar alguns acessórios. Na seção Preview temos aqui o primeiro Killer Instinct, que veio a ser lançado para o Super Nintendo, e o clássico dos clássicos GoldenEye 007, que nós conhecemos como um jogo de tiro em primeira pessoa, um FPS, mas nessa época ainda era um rail shooter, o mesmo estilo do Virtua Cop e do Time Crisis, e que tantos jogos do Wii são nesse estilo hoje em dia. Outros jogos que foram previews, mas já tinham sido lançados, eram as versões caseiras do Revolution X, aquele jogo de tiro do Aerosmith que acabou saindo para quase todos os videogames que existiam, e também um outro que viria a fazer muito sucesso no futuro, o Quake. Nos lançamentos tem o X-Men Children of the Atom para o Saturn, aquele mesmo da Capcom, que tinha feito muito sucesso e era um lançamento muito esperado. Esse jogo acabou sendo lançado alguns anos depois para PC e PlayStation 1, mas no caso do PlayStation 1, esse atraso não valeu nada, porque o jogo ficou muito ruim, ruim mesmo. Uma verdadeira façanha o jogo ficar ruim desse jeito. Mas, pelo outro lado, não foi a Capcom que fez a conversão, então meio que eles estão perdoados por causa disso. Mas também é difícil entender como eles tiveram cara de pau de lançar esse jogo depois de já ter sido lançado para o PlayStation 1 o Marvel Super Heroes, que era um jogo maior e mais complexo, mas que ficou muito bom até certo ponto. Muita coisa foi cortada, mas o jogo continuou sendo muito bom porque ele propunha, pelo menos. Nessa mesma época que saiu o X-Men do PlayStation 1, foi lançado também o Capitão Comando, que ficou horrível do mesmo jeito que o X-Men. E aqui chegamos a mais um nome recorrente da revista, mas que incrivelmente não era tão conhecido por muitos jogadores. Dragon Ball para Saturn. A série Dragon Ball, que nessa época acredito que já devia ter até acabado lá no Japão, só ficou largamente conhecido no Brasil depois da exibição que começou em 1996. Nessa época da revista ainda não tinha começado. Tem uma notícia lá no final que fala que vai começar. E também tem a exibição de 1998, mas pelo menos quem acompanhava as revistas de videogames já tinha ouvido falar da série e de seus personagens. A grande maioria dos jogos nunca teve um lançamento fora do território japonês e em nenhum sistema, e foram muitos jogos. Dá pra perder a conta de quantos foram. Teve só um do Nintendo 8-bits que ainda chegou a ser lançado em território americano. O nome dele era até Dragon Power. Mas o jogo foi todo censurado, os personagens ficaram diferentes, o jogo não fazia sentido nenhum. Tiveram muitos títulos que eram curiosos, como, por exemplo, muitos eram RPGs que seguiam a história do anime, do mangá, e um deles foi único porque usava um leitor externo de card.
O pessoal comprava esse leitor, comprava card, passava e via o efeito lá no jogo. A série chegou à TV das Américas ali por 1998, como já falei, e quando fez todo esse sucesso que conhecemos, a indústria foi tentar compensar o tempo perdido. Alguns produziram jogos novos para os videogames atuais, mas a Infogrames, aquela mesma, foi uma tremenda de uma oportunista e resolveu lançar em 2003, quando já tinha PlayStation 2 andando por aí, o Ultimate Battle 22, um jogo lançado em 1995, a época que o PlayStation 1 foi lançado. Esse jogo já era ruim naquela época e foi relançado em 2003 como se fosse uma coisa nova, a melhor coisa do mundo. E de uma coisa dessa só se podia esperar mesmo a pérola que a EGM escreveu sobre esse jogo. Cagaram dentro de uma caixa e venderam como se fosse um jogo. E esse jogo é realmente uma coisa horrenda. De primeira, uma das coisas que estraga é que todos os lutadores têm junto do seu nome a marca de direitos reservados. Palhaçada. E no ano de 1996, o ano em que estamos, os primeiros grandes jogos do PlayStation 1 começaram a ser lançados. Nessa edição temos aqui Loaded, o primeiro Twisted Metal e o primeiro Wipeout. Passamos aqui pelo 3DO com o Wolfenstein 3D e pelo Super Nintendo temos o Breath of Fire 2. Aí chegamos aqui a alguns jogos de arcade. O destaque aqui vai para o pouco conhecido NHL 2-on-2 Open Ice Challenge. Na linguagem popular, NBA Jam, mas com hockey. Nem precisa falar muito, é um jogo muito bom e fez um sucesso merecido. Foi lançado depois para PlayStation 1 e PC. Novamente chegamos aqui à seção golpe final, e dessa vez temos o Virtua Fighter 2 do Saturn, que foi mostrado na edição anterior como lançamento. Novamente, uma lista com provavelmente todos os golpes do jogo e de uma forma muito esquisita. Primeiro que não colocaram nenhuma foto do jogo, só mesmo essas 4 imagens isoladas de alguns lutadores, e a listagem colocando como sendo golpes diferentes com nome e tudo. Apertar uma vez o soco ou apertar 2 vezes o botão de soco. Comandos básicos que são comuns a todos os lutadores, tudo isso para encher linguiça. Nessa época ainda não sabíamos do verdadeiro tamanho do sucesso que esse jogo fazia lá no Japão. Os grandes jogadores, caras que ficaram famosos, também eram instrutores oficiais que davam cursos de como jogar Virtua Fighter 2, e isso era um curso mesmo com direito ao diploma e tudo. O nível desses caras era absurdo, diziam que eles sabiam contar os frames dos movimentos e foi por causa desse nível de competitividade que se podia escolher nas opções do jogo se era para jogar a versão 2 ou 2.1, uma atualização onde pequenos detalhes foram arrumados. Aquela coisa de sempre, correção de bug, gráfico, a quantidade de danos que alguns golpes faziam, se tal golpe derruba ou não, tudo em nome do equilíbrio. Até hoje é um jogo altamente recomendado, se tiver como, jogue-o. Existem versões para PC e PlayStation 2, sendo que a versão do PlayStation 2 foi lançada só no Japão de uma coleção da Sega, que eles vendiam grandes jogos por um preço baratinho. Pode ser difícil de achar, mas se conseguir vale muito a pena. Chegamos de novo à seção Esporte Total e temos aqui mais alguns clássicos que nasciam, como o primeiro Destruction Derby do PlayStation 1, e o Sega Rally no Saturn, um jogo que não envelhece, não tem jeito. O Destruction Derby está disponível na PSN 100, pode ser comprado por um preço baratinho, e o Sega Rally foi relançado como um bônus no PlayStation 2 para quem comprou o Sega Rally 2006. FIFA 96 também chegava e por algum motivo foi só quando esse jogo chegou foi que conseguiram uma licença para usar as filmagens da Copa de 94. E aliás, em termos de licença, ainda era muito devagar a coisa. Eram poucos os times regionais, quase nenhum tinha os jogadores reais e poucos tinham o uniforme certo. Temos aqui a seção de dicas que 1996 foi uma época fácil para todo mundo do ramo. Era um tempo em que parece que todo mundo se importava em ter a lista completa dos personagens secretos do NBA Jam. Como jogar com o Bill Clinton, o presidente, a Hillary Clinton, primeira-dama, o Príncipe Charles e o Will Smith, que já era bem famoso na época, embora ele aparecesse aqui com a sua figura de rapper.
O próprio NBA Jam teve duas versões que ambas foram lançadas para todos os videogames. Até o Jaguar e o Game Boy tiveram sua vez em algum momento. Nessa edição eles fizeram uma página inteira de códigos do NBA Jam, mas em duas fotos mostraram aqui os jogadores como anões e em outra com modo cabeção, sendo que não explicaram em nenhum momento como é que se faz isso. Aqui nessa edição temos aqui os detonados que foram de Vector Man e Donkey Kong Country 2. Mega Drive Super Nintendo, nada muito elaborado do tipo onde estão todos os segredos e passagens secretas. Só mesmo como passar dos lugares mais difíceis. A seção de computadores falou das besteiras de sempre e trouxe vários jogos. Temos aqui o Rebel Assault 2, um título do Star Wars, que foi recomendado comprar só se o teu computador for um Pentium. E logo em seguida tem aqui Exen e The Dig, que é preciso falar obrigatoriamente que teve a ajuda do Steven Spielberg para ser produzido. A seção flashback aqui relembra algum jogo do passado. Hoje tem aqui os jogos de verão do Master System. E depois novamente Final Stage, o final de um jogo. Aqui temos o primeiro Dark Forces no PC e fechando a revista, outra propaganda da SNK, Veobalt Fatal Fury. Nesse tempo eles tinham um escritório aqui no Brasil e os jogos eram lançados em português. E assim chegamos ao final de duas edições da Super Game Power. E um rápido panorama de como era o mundo em 1996, quando a era dos 32 bits começava a mostrar do que era capaz, e a guerra dos 16 continuava com força total. Acaba aqui mais um episódio do nosso programa História Revista. Obrigado a todos por sintonizarem e até a próxima.